Boa tarde para você que está conosco. Boa tarde para você que está conosco. Seja bem-vindo a esta live tão especial, recheada de um conteúdo muito importante para mim e para você que é líder de criança e de adolescente. Seja muito, mas muito bem-vindo mesmo. Nós estamos aqui com o nosso presidente da Associação Bahia Norte, Pastor Cleito. É um homem muito envolvido com as causas sociais e hoje vai nos abençoar com uma palavra de oração para darmos início à nossa live. Olá, professora Marcilei. A nossa palavra de gratidão pela realização desse encontro, que começamos hoje, mas com muita dedicação, muita detalhe a organizar esse encontro. Muito obrigado, professora Marcilei, a todos vocês que estão conectados conosco aí. A nossa palavra de admiração. Muito obrigado pelo apoio. Uma boa tarde para todos vocês da Associação Bahia Norte. Eu quero saudar todos vocês. Quero agradecer também aos campos da União Leste Brasileira, que fiquei sabendo que estão participando também, estão apoiando esse encontro aqui. Aí vai a nossa palavra de apreço e gratidão para todos vocês. A nossa coordenadora, Ministério da Criança, a professora Liane, aí na União Leste Brasileira, leva o nosso abraço também para o pastor André Dantas. Essa tarde, nós teremos aí a proposta com o tema da inclusão social e também vocês vão ver uma palestra que trata de um departamento, um ministério relativamente novo, chamado Ministério Adventista das Possibilidades. Vocês vão começar a ouvir falar muito sobre isso. Vamos avançar, vamos crescer. Quero agora fazer uma oração com vocês. Professora Marcilei, vou orar por eles. Vamos então orar pedindo a bênção de Deus pelo nosso encontro, por esse tarde em nossa vida, tá bom? Vamos orar? Fecha os olhos aí e vamos falar com o Papai do Céu. Pai, muito obrigado, Senhor, porque juntos queremos dar o melhor, juntos queremos envolver todos, ter a visão de que todos podem crescer e todos podem assimilar e juntos queremos abraçar e apoiar um ao outro. Pai, tudo que vamos ouvir aqui durante essa tarde, eu quero suplicar a bênção de Deus pelos palestrantes, quem está ouvindo, que o Espírito Santo fale conosco e que assim possamos crescer com o nosso Deus Todo-Poderoso, crescer em direção aos céus e juntos sermos uma bênção. Nós amamos o próximo porque Jesus nos amou primeiro. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Valeu, obrigado vocês, obrigado, professora Marcilei. Essa tarde, com certeza, vai ser uma tarde de aprendizado. Estamos juntos. Muito obrigado, pastor. Muito obrigado mesmo. Fomos abençoados. E eu quero aqui mencionar, né, os nossos amigos que estão aqui assistindo, estão conosco, estão comentando. Lembrando que esta live, ela é um requisito do cartão 5 estrelas. Para você comprovar este requisito, que você cumpriu esse requisito, que você assistiu essa live, você precisa comentar e deixar escrito o nome da sua igreja e do seu distrito. Faz um print deste comentário, porque é a comprovação que você está cumprindo o seu requisito, tá bom? E agora chegou um momento muito especial que eu tenho a alegria de apresentar e convidar para estar conosco a professora Eliane, a nossa chefinha. Ela tem uma palavra de amor, uma palavra vindo de Deus para cada um de nós. É com ela agora os momentos que se seguem. Seja muito bem-vinda, Pro Eliane, a nossa live da Associação Bahia Norte, para todos que estão aqui presentes. Olá, gente. Boa tarde. Muito obrigada, Marcilei, por essa oportunidade. Que alegria estar de novo aqui, podendo conversar com os líderes da ABN, e eu sei que tem outros líderes aí convidados assistindo também esse programa hoje de altíssima relevância. É uma alegria, né, a gente ter esse recurso da internet e poder estar em lugares que, se fosse presencial, talvez eu não conseguisse estar aí hoje. Então, a gente tem sempre que agradecer e encontrar motivos
que trazem ao nosso coração a certeza de que Deus está no comando. Eu já quero começar dizendo que esse é um tema que mexe bastante comigo, o tema da inclusão. Como que esse tema é importante, como que esse tema, ele é, às vezes, pouco falado, pouco pensado e pouco trabalhado no nosso meio, mas é um tema que não deve ser jamais esquecido, e ele deve continuar incomodando o nosso coração. Vamos orar nesse momento, vamos pedir que Deus guie a nossa reflexão, que Deus nos sensibilize, abra o nosso coração, abra a nossa mente, para que nós possamos entender, que nós possamos meditar nisso e possamos nos dedicar mais, para que possamos juntos trazer um trabalho de excelência, que não é menos isso do que o nosso Deus deseja de nós. Vamos orar? Querido Jesus, nós estamos nesse momento parando, Senhor, as nossas atividades, estamos dedicando um pouco do nosso tempo, dedicando a nossa mente, dedicando o nosso coração para aprender mais, Senhor, sobre como trabalhar com pessoas que têm necessidades especiais e que às vezes são deixadas de lado, às vezes são esquecidas. Guia, Senhor, nossa mente, dai-nos discernimento, dai-nos sabedoria, para que possamos cada dia mais agir de acordo com o que o Senhor quer para nós. Abençoe também todas essas pessoas. É o que nós lhe pedimos hoje e sempre. Amém. Como eu falei já desde o início, esse é um assunto que ele sempre permeia muito a minha vida, o meu pensamento, as minhas iniciativas. Eu sempre trabalhei com educação a minha vida inteira, e eu já tive durante esses muitos anos de educação a oportunidade, eu digo a oportunidade porque para mim sempre foi um crescimento gigantesco, trabalhar com pessoas, com crianças, com adultos, com necessidades especiais. E aí eu tive deficiências que eu pude trabalhar diversas. E em todas elas eu aprendi e cresci muito. E são pessoas que eu tenho amizade até hoje. Pessoas de longas datas e que quando eu reencontro não tem como conter a emoção, porque é uma ligação muito grande, tanto com os pais das crianças como com as próprias crianças. Então é um carinho que a gente carrega durante assim uma vida e é algo que me fez crescer muito quanto pessoa. Então eu sou muito grata. Mas aí Deus resolveu me dar um presente maior ainda. E eu tenho uma sobrinha que ela tem um grau de autismo muito severo, ela tem já 8 anos, esse ano, daqui a alguns dias, ela completa 9 anos, e a gente não tem comunicação verbal com ela ainda, né? Ela ainda não pronuncia palavras, mas a gente cresce todos os dias com ela, e a gente observa. Eu, infelizmente, hoje não moro mais perto dela, tive a oportunidade de morar, não moro mais perto, mas a gente liga, a gente conversa pelo WhatsApp, ela olha, ela tem respostas pequenas, mas a gente percebe que ela está ali com a gente. Então, para mim, é um crescimento pessoal também muito, muito marcante. Mas hoje eu quero levar vocês a uma reflexão, junto comigo, do quanto a gente pode fazer mais. E o que é esse mais que a gente pode fazer? Porque eu não quero menosprezar aqui a dificuldade que a gente tem de adaptar algumas coisas e de alcançar essas pessoas. É muito desafiador para a gente, eu não quero menosprezar isso. Mas, às vezes, pode ser mais fácil do que a gente imagina. E eu quero trazer como reflexão aqui para a gente uma história muito conhecida da Bíblia. E a gente vê na trajetória de Cristo como que ele atendia muitas vezes as pessoas que têm necessidades especiais e como a maioria dos seus milagres relatados na Bíblia foram para pessoas deficientes. Muitos milagres deles. E um deles é a cura do paralítico no tanque de Betesda. E conta o relato, né, de João, eu peguei o relato de João, lá 5, que ele
estava voltando ali para Jerusalém, na festa dos judeus, e uma das entradas passava por esse tanque de Betesda. Então, Jesus estava entrando na cidade. E eu quero chamar a sua atenção para o verso 6, que diz assim: quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? A Bíblia não diz que esse paralítico em específico, em algumas outras histórias, a gente vê pessoas que levaram os doentes até Jesus. A gente vê na cura do cego Bartimeu que ele gritou por Jesus e Jesus então olhou para ele. E a gente vê em muitos momentos pessoas que conduziram essas necessidades até Jesus. Mas nessa história em especial, a gente não vê relato de que alguém chamou a atenção de Jesus, que alguém levou Jesus até lá, que o paralítico tenha gritado, ou que tenha ido até Jesus mesmo, rastejando, não é? Que a gente sabe que ele não podia andar. A gente não vê isso. A gente vê um Jesus que passa e olha, e ele observa, e ele ouve. Por que ele ouve? Porque ele deve ter perguntado, né? Quando ele passa e olha, ele deve ter perguntado, ele deve ter comentado, ele deve ter buscado informação para que alguém, então, falasse para ele. E ele vai, então, lá atender a necessidade daquele paralítico. Ele para, ele dá atenção, ele conversa. A gente tem muitos casos de mães que às vezes chegam na escola sabatina e procuram e te dão ideia e falam: olha, o meu filho tem essa necessidade e você pode agir dele com essa forma. Mas a gente também tem um grupo imenso de pais e mães que nem vão mais à igreja, porque eles têm vergonha, porque eles se sentem desconfortáveis, porque eles sentem que estão incomodando, e eles vão se calando, vão se fechando, vão se excluindo dentro de uma cúpula ali de pessoas que não são aceitas na nossa igreja. E eu não estou falando aqui da escola, não estou falando aqui dos governos, não estou falando aqui. Eu estou falando aqui da nossa igreja, do nosso departamento, do Ministério da Criança e do Ministério do Adolescente. E Jesus vem aqui nessa história mostrar para mim que eu posso, que eu devo ser o agente modificador, o agente que vai visitar essa família, o agente que vai atrás, o agente que vai perguntar, o agente que vai se esforçar. Eu não sou especialista de necessidades especiais, eu não fiz esse curso, eu não me especializei nele, mas eu procuro me especializar num outro ponto, um que é fácil para mim, que é o de observar, que é o de olhar, é o de destinar o meu olhar para aquela pessoa e de perguntar para ela: como eu posso ajudar melhor o seu filho? Como você acha que eu posso adaptar essa história? Como que você acha que eu posso adaptar esse recurso? Quais são as habilidades que ele tem que podem ser trabalhadas dentro de uma lição da escola sabatina, que podem ser trabalhadas dentro de uma adoração infantil? Gente, esse mundo, ele é muito diverso. O mundo das pessoas que enxergam de maneira diferente, ele é tão detalhista, ele é tão único para cada pessoa. Não é nem só para cada necessidade, é para cada pessoa. E estarmos incluindo eles na nossa prática não é só fazer uma coisa diferente todo dia. É buscar aquilo que pode alcançá-lo sem excluir o outro. E isso não é fácil, isso não é simples, mas isso é possível, porque isso permeia pela linguagem do amor. E a linguagem do amor, ela é reconhecida por qualquer pessoa. Qualquer pessoa, independente da necessidade dele, ele vai entender
que você tem o amor de Jesus no seu coração, que você pode alcançá-lo. A gente passa muito tempo querendo fazer o melhor, mas o melhor, muitas das vezes, é olhar para o outro. Eu sou amante de pets, eu gosto muito dos animais. E eu tenho um amor ainda maior por cachorros, né? Me identifico muito com cachorros. A minha vida inteira teve cachorro na minha casa. Eu nunca fico sem cachorro. A gente sempre tem animal. E estudando, lendo sobre eles, porque às vezes eu tenho a impressão de que ela conversa comigo, a minha cachorrinha. Às vezes eu converso com ela e parece que ela responde, é incrível. E lendo sobre isso, os especialistas dizem que, na verdade, eles não entendem. Mas eles nos observam tanto. Gente, a minha cachorrinha, ela passa o dia inteiro olhando para mim. Ela fica o dia inteiro me olhando. E eles nos observam tanto que eles leem os nossos sinais. Eles conhecem tudo. Pelo olhar, ela sabe o que eu estou dizendo. Pelo tom da minha voz, pela minha expressão, pela minha postura corporal, ela me conhece. Quantas vezes nós, seres humanos, olhamos menos para o nosso semelhante do que um cachorrinho? A gente usa muito a palavra cachorrinho, né? Às vezes de uma forma pejorativa. Mas hoje eu quero que você olhe isso de uma forma positiva e tire deles um exemplo. Eles nos observam por amor. Eles nos amam. E a gente ama eles também, eles sabem disso. E só nesse observar, eles conseguem nos alcançar. E se a gente está doente, eles ficam ali, cuidando da gente. Quando eu tive Covid esse ano, a minha cachorrinha não saiu de perto de mim. Ela ficou o tempo todo cuidando de mim. E isso é lindo. E só nesse olhar, de você dedicar tempo, de você demonstrar amor para esses nossos queridos alunos da Escola Sabatina, os nossos queridos do PG, aos pais perceberem que o amor transborda as suas ações, eles já vão se sentir acolhidos. E a partir de então, nós vamos poder começar uma caminhada verdadeira de inclusão nas nossas unidades de ação, nos nossos pequenos grupos, nas nossas ações, porque eles são amados por Jesus, assim como todas as outras crianças, assim como todos os outros adolescentes. Então, não permita que você passe por Jerusalém e não olhe para o outro. Não permita que você entre nas portas da igreja e não perceba que existem pessoas que estão faltando ali e que não estão indo porque não se sentem aceitas e não estão indo porque acham que estão atrapalhando na casa de Deus. E isso é tremendamente ofensivo. E isso é tremendamente traumatizante. Isso magoa num nível muito alto. A pessoa se sentir não aceita, se sentir um empecilho na casa de Deus, do Criador de todas as coisas, do Criador e do detentor do amor. A gente não pode permitir que alguém se sinta excluído da casa de Deus, de forma nenhuma. Então, meu apelo hoje, a minha fala é: olhe com amor para o próximo. Visite essas casas, visite essas famílias, converse com eles. A maioria dos pais e mães de crianças e adolescentes que têm necessidades especiais são verdadeiros especialistas. Eu tiro pela minha irmã, e tanta palestra que ela escuta, é tanto curso que ela faz, é tanto livro que ela lê, é tantos médicos que ela consulta, que hoje a minha maior especialista da área é a minha irmã. Quando eu tenho uma dúvida, eu consulto ela. Quando eu preciso aprender uma técnica nova, um recurso novo, eu consulto ela. Consulte os pais e mães dos meninos e meninas da sua igreja. Converse com eles e pesquise o que eu posso fazer.
Quanto tempo ele aguenta? Às vezes a pessoa não aguenta ficar, a criança não aguenta ficar 40 minutos. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer somente a abertura com ele. Traga ele para a abertura, que seja aí 10 minutinhos que ele vai ficar na classe, mas já são 10 minutinhos em que ele vai se sentir aceito, que ele vai se sentir amado, que ele vai se sentir visto. Gente, como é transformador quando alguém nos vê, quando alguém olha para a gente, quando alguém nota que você está ali. Vamos colocar isso em prática. Vamos olhar, vamos amar e vamos incluir também as crianças que têm necessidades especiais. Seja ela uma síndrome, seja ela uma deficiência física, seja qual for a necessidade. Eles são amados por Jesus. E se nós refletirmos o amor de Jesus, nós também vamos amá-los. Eu sei que não é uma tarefa fácil. Eu sei que não é um desafio pequeno. Mas eu sei que é um desafio possível. E que se você colocar ele no altar de Jesus todos os dias, clamando a Deus sabedoria, ele vai lhe dar. E vai encher o seu coração de um amor tão grande que não caberá nele, mas irá transbordar para toda a igreja. O nosso desejo e a nossa oração é essa, que Jesus transborde o amor dele e que nos dê sabedoria e palavras certas para que as pessoas sintam que o nosso desejo é amar, respeitar e incluir. Que essa seja a sua fala e que durante todo esse curso, durante todo esse treinamento, nós possamos absorver esse conhecimento e colocá-lo em prática. Eu quero orar mais uma vez com você, porque só através do poder transformador de Deus nós podemos avançar. Vamos orar. Querido Jesus, a gente tem um desafio tão grande de incluir essas pessoas, não porque nós não a amamos, Senhor, mas porque nós somos frágeis, porque nós somos débeis, porque a gente não consegue, Senhor, entender como a mente deles funciona. Muitas das vezes a gente não consegue alcançá-los, mas a gente sabe, Senhor, que a linguagem do amor pode transpor todas essas barreiras. Então, Senhor, enche o nosso coração com esse amor. Traga, Senhor, para a nossa vida esse olhar para o outro, essa disponibilidade de mudar, Senhor, a nossa forma, para que a gente possa alcançar o outro. Ensina-nos a ser assim. Dai-nos, Senhor, essa direção. É o que nós te pedimos, Senhor, hoje e sempre, guardando sempre também a nossa família. É o que pedimos em teu nome. Amém. Um grande abraço para você, querido líder, querido pai, querida mãe. Um abraço especial a Marcilei, minha líder tão querida, que bravamente tem todos os dias se dedicado para esse ministério. Obrigada a todos da ABN e a todos os campos que estão assistindo também. Que Deus seja louvado pela sua vida, hoje e sempre. Beijo grande. Obrigado, Proeliane. Foi muito bom, foi maravilhoso cada uma das palavras que foram proferidas aqui e a gente entendeu a importância do amor acima de tudo. Valeu mesmo. Nós estamos aqui com mais uma pessoa muito especial que vai estar agora falando com a gente. Ela é a Selma. Ela é daqui, de Juazeiro mesmo, está aqui pertinho da gente, deu-nos esse privilégio de estar aqui ao vivo, aqui no estúdio. E a Selma, ela é psicopedagoga, não é isso, Selma? Clínica e institucional, e está cursando neuropsicopedagogia, é isso? Neuropsicologia, isso, IEAEE. Que significa atendimento educacional especializado. Muito legal, muita coisa você viu, menina? É uma alegria, um prazer ter você aqui conosco. Nós vamos fazer um bate-papo aqui com Selma, rapidinho.
3 perguntas importantíssimas e algumas outras, porque o chat está bombando aí, né, de comentários. Muito obrigada a todos que estão deixando seus comentários. Selma, a igreja, né, a gente vê muito se falar, né, na sociedade sobre a inclusão. E a igreja? A igreja deveria se preocupar com a inclusão social? Desde já. Desde já, agradeço a oportunidade de estar aqui presente. Muito obrigada, Marcilei, pelo convite. Não é? Também saúdo também todos vocês aí que estão nos assistindo. E, mediante a tua pergunta, Marcilei, né, a igreja, além de toda a responsabilidade que ela já tem, né, de levar a mensagem, tem também essa responsabilidade de saber lidar com o novo, com o diferente, né, essa questão da inclusão social. A palavra inclusão em si, né, ela vem do latim, né, includere, e ela traz, né, 2 termozinhos assim que eu vou explanar aqui agora, né, que ele traz assim, colocar algo ou alguém dentro de outro lugar, né, e além disso, ele traz entrar num lugar até então fechado. Né? Veja que a questão da inclusão social, essa questão inclusiva que tanto se fala em massa na sociedade, não é fácil. Né? Quando você traz o termo incluir, né, você está dizendo assim, eu vou me colocar mediante o desconhecido. E é um desconhecido que a gente fica ainda, né, meio que tutubiando, procurando como e onde, né, eu posso entrar. Inclusive, a palavra só, inclusão social. Como é que eu devo me reportar para pessoas, né, com deficiências? A gente fica meio, né, cheios de dedo para trazer o termo. Como é que colocar? Né? A gente fica até temendo, de repente, ser assim, um pouco além do que se deveria dizer e acabar magoando alguma pessoa. Exatamente, né? E devido a isso, a gente deve sempre nos reportar à pessoa com deficiência, porque primeiramente a gente deve, eu trago isso para a clínica quando eu entro em contato com os pais, familiares, que já vêm apreensivos em relação a isso, né? Eu primeiro foco na pessoa, né? Porque é um ser humano com capacidade integral, físico, mental, espiritual e social. Né? Então, a gente foca na pessoa e não na deficiência ou no problema que a gente acha que ela tem. Primeiro, a gente deve trabalhar com amor. E eu creio que também não é diferente com a igreja. A igreja, né, traz esse contexto de acolhimento, né, de entender, de lançar propostas para trabalhar com aquele que supostamente a sociedade traga como diferente. Né? Ok. Entendemos que é importante, sim. Nós, como igreja, precisamos estar atento a essas questões. Muito bom. Muito obrigado. E eu vou deixar aqui um abraço especial para o pessoal da AB, da Bahia Sul, que estão deixando aqui os comentários, e todo o nosso povo aqui da Bahia Norte e dos demais campos. Mais um abraço para vocês. Temos mais uma pergunta aqui, Selma. Criança com deficiência aprende? Estamos com muitos professores, né, de crianças e adolescentes aqui nos assistindo, e essa pergunta vem do coração deles. Criança com deficiência aprende, Selma? Com certeza, sem sombra de dúvidas, né? No momento que eu me lancei, né, a estudar, a buscar mais um pouco a respeito, né, dessa questão inclusiva, das atividades inclusivas, né, a gente vê que, como eu falei a princípio, né, o ser humano é um ser integral. E eu trago um termozinho chamado de aprendente, porque nós, independente de estarmos no contexto escola, sala de aula ou não, nós aprendemos. Né? Por exemplo, nesse momento aqui agora, eu estou aprendendo contigo, né, a me portar, a conversar com o outro do outro lado da câmera. Assim também como o outro está lá visualizando, né, como exemplo, está aqui ouvindo o nosso bate-papo, a nossa conversa, né, o contexto anterior, né, da meditação, que veio falando dessa questão inclusão. Então, assim, nós aprendemos com filme, com receitas, com leituras, com conversas, enfim, aprendemos, sim. E a criança com deficiência, aí o termo deficiência é diferente de ineficiência. É totalmente diferente. E, sim, ela vai aprender
Mas também tem aquela questão, no seu tempo. E dependendo também da forma como você traz para ela a aprendizagem, sim, em qualquer contexto. Que bom! Então aí fica o nosso recadinho de amor para todos os nossos professores, né? Tanto de criança como de adolescente. Vamos trabalhar, vamos incluir, que com certeza eles aprenderão, serão uma bênção, né? E as suas famílias também se sentirão muito abraçadas e amadas, não é? Isso eu acho que é o ponto alto. Temos mais uma pergunta, Selma. Essa, eu acho que ela tem um duplo sentido. Como trabalhar com alunos, né? E aí a gente está na escola sabatina, né? Temos as nossas bases, né? Como trabalhar com alunos da escola sabatina a chegada de uma criança da inclusão, uma criança que precisa ser incluída ali. Como trabalhar, no caso, com as que não estão, não é assim? Né? Ela tem dupla mão, essa pergunta, não é mesmo? Como ela vem, né, a criança, né, com a deficiência, como ela chega, e também aquelas que estão... Sim, né, que irão recebê-las. Isso. Como se trabalha isso? Como nossos professores que estão em casa agora nos assistindo podem trabalhar na escola sabatina com as crianças? Então, primeiramente é necessário que o profissional em si, né, o professor, que ali está para recepcionar, para receber, que é sempre ele que está primeiro, né? Independente da chegada de quem for, do pai ou da criança, para receber para a escola sabatina, né, dentro desse contexto aqui, né, ele vai receber. E dentro dessa recepção, o professor precisa estar capacitado. Então, primeiro ponto, a gente precisa capacitar, a gente precisa trabalhar, a gente precisa estudar, ir além. Não é porque a minha sala não tem ninguém com uma deficiência que eu vou ficar alheio ao que está acontecendo na sociedade. Eu preciso, né, buscar, eu preciso ir além. Né? E esse ir além, né, aí eu volto um pouquinho aqui. É quando você traz para mim como trabalhar. Aí muitas pessoas podem dizer assim, mas tem uma receita pronta? Né? Não, nós não temos receita, mas temos um manual. Um manual, que é a Bíblia, o qual Jesus, né, ele já traz a forma correta, como se posicionar, como se portar, até mesmo no fator da aprendizagem, como levar a mensagem a essas pessoas. Então, o primeiro ponto também eu trago aqui como empatia. É você se colocar no lugar daquele, né? Como é que eu gostaria de ser tratado? Então, o primeiro ponto é esse. Depois que eu souber como eu me relacionar com aquele que está chegando, né, eu também preciso trabalhar com quem? Com as crianças, que vão perceber, né, o ambiente, a forma como vai estar sendo ali trabalhado, né, o conteúdo, sendo trabalhado até mesmo a questão da emoção, né, de quem está chegando e quem está recepcionando, né? Outra questão, como eu falei aqui, empatia, capacitação dos professores aqui, é você trabalhar mediante as necessidades observadas para o momento. Né? Você trabalha com, né, a necessidade daquele momento. E aí você vai trazendo novas aberturas até chegar ao ponto de estar tão engajado tudo que vai ser natural. Ninguém vai questionar, ninguém vai olhar diferente, né, como anos, décadas atrás. Né? Então, é isso. E nada é tão complexo que a gente não possa resolver. Né? Ok, muito obrigado. Uma bênção. Gostaríamos de ter bem mais tempo aqui para estar conversando com Selma e já deixo aqui o convite para outros momentos, não é? Porque eu percebo, né, eu comecei também agora, né, a estudar um pouco mais sobre isso e há um mundo a ser explorado, né, em várias áreas, várias necessidades que existem, várias deficiências. Então, nós queremos ter vários momentos aí ao longo do ano para a gente estar conversando, né, sobre questões até mais específicas. Né? Temos essa proposta. Muito obrigado mesmo, Selma. Eu que agradeço. E agora nós vamos ter uma participação especial de um campo aqui amigo, a Bahia Sul, né? Nós estamos no norte da Bahia, a Bahia Sul está conosco aqui e tem uma participação, um louvor especial para a gente nesse momento. É com você, Mônica. Olá, boa tarde.
acolheu, me abraçou e me preparou para estar em outros ambientes, né, escolar, acadêmico, entre outras áreas da nossa vida. Então a igreja teve esse papel importante, principalmente o Ministério Infantil, quando me fez participar de algumas atividades dentro da igreja e me possibilitou desenvolver alguns dons. E um desses dons é o que eu vou fazer aqui agora para vocês, cantar. Eu sou deficiente visual e espero que a minha história, o meu testemunho, motive outras pessoas, outras crianças, outros professores a engajar pessoas como eu, né, na nossa igreja, na nossa comunidade. Lembrando do GG, né? Ele é formado em psicologia e atua na área. Então, assim, um excelente profissional que tem a oportunidade da gente conversar com ele, ver realmente que Deus deu vários dons, deu vários dons. Um deles é oratória também, fala muito bem, é uma pessoa muito especial que vai louvar ao Senhor nessa tarde com uma música especial para nos deleitarmos no Senhor.
maravilhoso. E nós finalizamos aqui essa parte, mas tem muito mais, certo? Que Deus abençoe a cada um de vocês. Tchau, tchau. Olá, boa tarde. Estamos com mais um convidado especial aqui. É o pastor Melros. É o pastor mais bonito que eu conheço, né? E todos que estão aqui têm que concordar comigo. Pastor Melros é o nosso secretário e também ele é o líder do Ministério Lar e Família, que agora está com uma nova pasta, não é isso, amor? Explica para a gente, é um novo ministério. Fala para a gente um pouquinho aí sobre esse ministério, essa nova pasta aí que você está conduzindo. Ok, professora Marcilei, o meu boa tarde a todos que nos acompanham nessa live, meu abraço especial. Estou sabendo aqui que a Associação Bahia está conosco, a Associação Bahia Sul está conosco, a professora Eliane já esteve abrindo a Bíblia, falando conosco. Quero saudar também os pastores da Associação Bahia Norte, que já se pronunciaram na timeline, que já escreveram, mandaram o seu ok, que estão aí participando, conhecendo um pouco mais sobre inclusão religiosa e também sobre o que nós vamos falar daqui por em diante, Ministério Adventista das Possibilidades, não é? Isso é muito importante, não é? E o Ministério Adventista das Possibilidades, ele tem um slogan, não é? Que é incluir, acolher, valorizar e amar. E eu quero dividir aí a nossa fala em 4 pontos principais, né? Nós vamos falar sobre o desenvolvimento dos ministérios da igreja, nós vamos falar também sobre os objetivos do Ministério Adventista das Possibilidades e quero também falar um pouquinho das áreas de atuação. Então, presta atenção, papel e caneta na mão, ou então você pode aí digitar o conteúdo, você pode estar participando com a gente, mandando suas perguntas também, aí no YouTube mesmo, e nós daremos um jeito da resposta chegar até você. Quero também agradecer a presença dos diretores do Ministério da Família, das igrejas locais da Associação Bahia Norte, os coordenadores distritais do Ministério da Família, em parceria com o Ministério da Criança e do Adolescente, que hoje estão participando aqui dessa live, aprendendo, crescendo. Olha que interessante. Nós vimos um vídeo poderoso, uma mensagem poderosa, uma entrevista que tirou muitas dúvidas, e eu soube que tem coisa boa vindo por aí, e também vocês vão ter a possibilidade de conhecer um pouquinho sobre o MAP, Ministério Adventista das Possibilidades. Veja que coisa rica, não é? A gente ter todas essas participações para crescer o nosso aprendizado. Tá certo? Então eu vou começar aqui o nosso conteúdo, né? O conteúdo da nossa live aqui, trabalhando o desenvolvimento, os objetivos e a área de atuação do MAP, tá bom? Esse painel de perguntas aí você faz na timeline e a gente procura ajudar você com as respostas, tá bom? Já mandei abraço para todo mundo, é tanta igreja, tanta gente participando. Se a gente não citou seu nome, sinta-se acolhido, sinta-se abraçado nessa live, tá bom? Vamos conhecer um pouquinho desse desenvolvimento, tá? Bom, o desenvolvimento dos ministérios da igreja, eles ocorrem à medida que a necessidade ela se torna evidente. Alguns ministérios da igreja, eles são subsidiários ou atuam na orientação de algum outro departamento, tá bom? E à medida que cresce, eu usei a expressão aqui, ó, torna-se autônomos, ou seja, com equipe própria, com liderança própria. Eu vou dar um exemplo aqui, ó, o Ministério dos Desbravadores. Os mais antigos aí sabem que no uniforme do Clube dos Desbravadores nós tínhamos um triângulo. Dentro do triângulo tem o escudo, e dentro do escudo tinha 2 letras, o J e o A. Os mais antigos lembram desse uniforme do Clube dos Desbravadores. Coloca aí na timeline, eu lembro. Eu lembro sim, pastor, desse uniforme que tinha essas 2 letras no triângulo dos desbravadores. Por quê? Porque pertencia ao Ministério Jovem. Mas o Ministério Desbravador cresceu, se expandiu,
e tornou-se agora autônomo. Nós temos o Ministério Jovem, liderado por uma equipe, e temos também o Ministério dos Desbravadores, liderados por outra equipe. À medida que cresce, torna-se autônomo. E o coordenador de interessados, vocês lembram? Era o diretor, o antigo diretor missionário da igreja, que atuava como coordenador de interessados. Hoje, entretanto, o coordenador de interessados tem sua equipe e o ministério pessoal tem sua própria equipe. E Dorcas, vocês lembram? Atendia com assistencialismo, ênfase em recolher e doar alimentos para a comunidade religiosa e para a comunidade do entorno da igreja. Ou seja, ajudava os de dentro e os de fora. Hoje não é mais assim. Cresceu. Hoje nós temos o Ministério do Diaconato, que ajuda no assistencialismo dos nossos irmãos, e temos a ASA, Assistência Social Adventista, que beneficia aqueles que não são da comunidade religiosa. Lindo, não é? E a sonoplastia, que era aclopada, dependia do Ministério da Música. E o Ministério da Saúde, que dependia do Ministério da Mordomia. Quem fosse diretor de mordomia da igreja local também era o diretor de saúde. Agora não, cresceu. Se fez necessário ter uma pessoa exclusiva para o Ministério da Saúde. O mesmo ocorre com o Ministério Adventista de Possibilidades. O Manual da Igreja, na edição 2015, página 104, diz que o MIPS, Ministério Pessoal, é responsável por 3 pastas, por 3 outros ministérios, ou seja, ele é subsidiário, ele orienta a Sociedade dos Homens Adventistas, que alguns chamam carinhosamente de Ministério dos Homens, a ASA, é responsabilidade do Ministério Pessoal, e o Ministério em favor de pessoas com deficiência. Só que esse ministério em favor de pessoas com deficiência está crescendo. A igreja tem um olhar especial. A igreja quer investir tempo, recursos e pessoas e materiais nesse ministério. E agora ele está saindo do Ministério Pessoal e será coordenado a partir do próximo ano pelo Ministério da Família. Ou seja, vem aí o MAP, Ministério Adventista das Possibilidades. Quais são seus objetivos? Bom, primeiro, conscientizar a igreja e seus membros que todos devem ser acolhidos, amparados, atendidos e principalmente amados. Nós precisamos criar essa percepção de respeito. Nós precisamos criar esse senso de valor para todas as pessoas. Viver o Evangelho, anunciar o retorno de Cristo e mostrar que todos são importantes, valorizados, incluídos, independente de suas singularidades. Esse é o objetivo do Ministério Adventista das Possibilidades, em harmonia com Romanos, capítulo 2, verso 11, que na nova tradição, linguagem de hoje diz: pois Deus, Ele, trata a todos com igualdade. Ou então Efésios, capítulo 6, verso 9. Todos pertencem ao mesmo Senhor, o qual está no céu, o qual trata a todos igualmente. Precisamos pensar com muito carinho nesses textos. Pois bem, quais são as áreas de atuação do Ministério Adventista das Possibilidades? Já falamos aqui que os ministérios da igreja crescem, se expandem e acabam se tornando autônomos. Já falamos aqui os objetivos do MAP, Ministério Adventista das Possibilidades: incluir, acolher, valorizar, amar, conscientizar a igreja para ter esse olhar diferenciado e especial. Já falamos aqui que ele vem, a partir do próximo ano, ajudar a nossa igreja a viver este evangelho pregado pela palavra de Deus através do nosso Senhor Jesus. Vamos ver agora as áreas de atuação. Pois bem, a Associação Geral da Igreja Adventista do Sétimo Dia é o nome do escritório administrativo da igreja para todo mundo.
Washington DC, nos Estados Unidos, preconiza no manual, no guia do MAP, Ministério Adventista das Possibilidades, 7 áreas de atuação. Presta atenção, a primeira área, deficientes físicos ou pessoas fisicamente limitadas ou imóveis, ou ainda com mobilidade reduzida. Segunda área de atuação, saúde mental, pessoas com limitações cognitivas, intelectuais e psicológicas, e ainda os autistas. Cegos é a terceira área de atuação, ou pessoas com baixa visão. Numa quarta área de atuação, vai trabalhar os órfãos e crianças vulneráveis. Numa quinta área de atuação, os surdos. Numa sexta área de atuação, os enlutados. Numa sétima área de atuação, os cuidadores. Mas, em todo o território da América do Sul, o que nós chamamos de divisão sul-americana, foi decidido que vamos começar o ano que vem com apenas 4 áreas, tá bom? Então, o ano que vem, queremos promover essas 4 áreas de atuação em nossas igrejas. A primeira, Ministério Adventista dos Surdos, Ministério Adventista da Saúde Mental e Bem-Estar, Ministério Adventista de Cegos e Pessoas de Baixa Visão e Ministério Adventista da Deficiência Física e Mobilidade Reduzida. Essas são as áreas que nós vamos atuar, então, a partir de 2022. Qual é o cronograma específico da Associação Bahia Norte? Bom, você deve procurar o líder do seu campo. Bom, aqui no nosso território, no norte da Bahia, nós vamos trabalhar com este cronograma. Já foi feito em maio o lançamento. Eu quero aqui parabenizar o professor Luiz Penteado, líder do Ministério Adventista das Possibilidades para a União Leste Brasileira, que nos proporcionou esse encontro, coordenado pela Divisão Sul-Americana na pessoa do pastor Alaci Barbosa. Ele juntou todos os projetos do Brasil e nos explicou como será a atuação do MAP. Em setembro devemos comemorar o Dia Nacional da Pessoa com Deficiência. Em outubro, nós devemos capacitar os pastores e eles receberão o manual do MAP. Verdade, receberão o guia de orientação do Ministério Adventista das Possibilidades. Já em novembro, pretendemos escolher os distritais do Ministério Adventista das Possibilidades. E em 2022, o nosso sonho é que cada igreja possa nomear um coordenador do Ministério Adventista das Possibilidades. Olha só que lindo. Todos somos talentosos, necessários e valorizados. Olha o que diz o Serviço Cristão na página 14. Vi que é pela providência de Deus que viúvas e órfãos, cegos, surdos, coxos e pessoas atribuladas por diversos modos foram postas em íntima relação cristã com sua igreja. É para provar seu povo e desenvolver seu caráter. Que texto poderoso esse, não é? Provar seu povo e desenvolver seu caráter. É que Deus colocou essas pessoas singulares em nosso caminho. Olha o que ela termina dizendo. Os anjos de Deus estão observando para ver a maneira porque tratamos essas pessoas necessitadas de nossa simpatia, necessitadas de nosso amor, necessitadas da nossa generosidade. Esta é a maneira de Deus provar nosso caráter. Se possuímos a verdadeira religião da Bíblia. Ok. O que você achou dessa apresentação? Gostou do MAP? Quer ter o Ministério Adventista das Possibilidades na sua congregação? Procure seu pastor. Procure o seu campo de atuação. Junte-se a nós nessa caminhada de desenvolvimento de caráter, de desenvolvimento do amor cristão e da prática da verdadeira religião da Bíblia.
Ministério Adventista das Possibilidades, uma forma de demonstrar o Evangelho na prática. Professora Marcilei, muito obrigado pelo convite. Espero ter sido útil nessa tarde histórica para a Associação Bahia Norte, a AB, Associação Bahia Sul e todos os outros que nos acompanham aqui. Pastores, interessados, amigos, pais, todos esses que querem fazer a diferença neste mundo antes que Jesus volte. Muito obrigado pelo carinho e pelo convite. Nós que agradecemos. O Ministério da Criança, o Ministério do Adolescente é quem agradece essa parceria. Eu creio que é uma parceria perfeita, porque criança, adolescente e família, tudo a ver. Então, muito obrigado mesmo, pastor. Muito obrigado. E os comentários aqui estão bombando, gostaram muito. Muita gente não sabia, né, desse ministério, e estão muito empolgados, querendo se envolver. Isso é muito bom. Eu sinto cheiro de bênção por aí. Deus abençoe. E agora nós teremos uma participação especial da AB. Nossa amiga Vandete vai falar um recadinho agora para a gente e vai apresentar a nossa palestrante da tarde. Oi a todos os líderes de todos os campos e de todos os ministérios que aqui estão, pois aceitaram o chamado de Deus para ser os braços, as mãos e a voz de Jesus para incluir todas as pessoas. Pois todos são dotados de dons e talentos e devem fazer parte do corpo de Cristo. Agora tem um grupo especial aqui que eu queria saudar. Posso? Eu queria saudar aqui aos meus líderes da Associação Bahia. Que bom que você aceitou, que bom que você está aqui. Hoje nós vamos nos capacitar, ter mais conhecimento para brilhar por Jesus. Ellen White, no livro Serviço Cristão, na página 291, ela diz que a igreja deve fazer um trabalho para atender as pessoas com necessidades especiais. E é por isso que estamos aqui. E você, querida líder, não deve esquecer. Comente, tire o print para colocar no seu portfólio. E por que isso? Porque na União Leste Brasileira, todos os campos foram desafiados a colocar em foco esse tema tão importante. Inclusão religiosa, porque Deus quer que todos sejam discípulos. Estamos aqui nos colocando no teu altar de graça, Pai, para fazer a diferença. E para nos capacitar, Ele escolheu uma pessoa, e eu queria apresentá-la agora para vocês. É a Lígia Neves. Ela é uma apaixonada, uma educadora, que eu sei que todo educador é apaixonado pelo que faz, porque eu também sou educadora. E ela tem uma experiência riquíssima, uma vivência que com certeza vai agregar a cada um de nós conhecimento e vai nos motivar a vivenciar também experiências como a dela. Ela é pedagoga, formada também em letras e libras, e além disso, ela é pós-graduada em educação especial com ênfase em deficiência auditiva e pós-graduanda em tradutor e intérprete de libras. 41 anos, que faz parte da nossa família da Igreja Adventista, tem uma família linda, seu esposo, suas filhas, e ela hoje trabalha como coordenadora pedagógica da escola bilíngue Anne Sullivan. E essa escola no Paraná, e ela atende as crianças surdas da região. Então é uma vivência, uma paixão, e nós estamos aqui, Lígia, muito feliz porque você pôde estar conosco, pôde estar aqui para dividir essa experiência grandiosa, essa sua paixão, e eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus vai te usar, e Ele com certeza vai fazer com que outros profissionais e outros voluntários que aqui estão possam estender a mão e com certeza ter uma experiência maravilhosa de formar todos os discípulos que o nosso Senhor Jesus nos confiar. Que Deus te abençoe, sinta-se em casa, a turma é toda sua. Eu quero dar então o meu boa tarde. A todos que aqui estão. Eu quero agradecer em especial a Marcilei que me convidou. Foi um susto, na verdade, quando ela entrou em contato comigo, me conectou. Mas eu quero agradecer, então, a ela, a Associação Bahia Norte, por essa oportunidade de estar aqui com vocês, de poder passar um pouquinho da nossa experiência, das nossas mazelas e das nossas alegrias nessa área da inclusão.
Bom, já foi dado um pouquinho, né, do meu currículo, mas uma coisa que não falaram é que eu sou mãe de surda. Então, eu tive, assim, um incentivo muito grande para entrar na área da inclusão. Em 2001, eu me casei, lá no Rio Grande do Sul, na cidade de Campo Bom. Aí, a gente foi morar no Mato Grosso do Sul, na cidade de Campo Grande. Meu marido era comportor de revista nessa região. Aí, nós começamos ali a pensar na família, e nós dois gostaríamos muito de ter filhos. Era, assim, o nosso desejo. A gente conversava muito a respeito de ter filhos. E eu não conseguia engravidar. Mas em 2004, eu engravidei. Só que, para nossa infelicidade, tive uma gravidez ectópica na trompa. Então, eu precisei retirar a trompa, a direita, e eu perdi o bebê também. Aí, a gente foi tentando engravidar. Nisso, a gente foi morar em Salvador, na Bahia, durante um ano, entre 2005 e 2006. Ele estava comportando aí. Aí, depois, a gente morou um ano em Palmas, no Tocantins, e viemos aqui para a cidade de Umuarama, no Paraná. Aqui na cidade de Umuarama, eu fui procurar um ginecologista, porque eu não conseguia engravidar. Nós já estávamos em 2007, e desde 2004 eu tentava e não conseguia engravidar. Aí, em 2008, eu engravidei. E foi uma alegria muito grande para a gente, e a gente espera aquele bebezinho lindo, perfeito, né? E a minha gravidez foi cheia de problemas. Eu não esperava, mas tive muito problema. E a Esther, então, nasceu de 7 meses, de 31 para 32 semanas. 45 dias de UTI, 10 dias de intubação, teve icterícia, teve que fazer banho de sol, né, banho de luzes, e teve, assim, algumas intercorrências ali que realmente nos preocuparam muito. Mas Deus foi maravilhoso e tirou a nossa pequenininha de 1,630 kg de lá e nos devolveu. Ela trouxe ela para casa quando ela tinha 2,1 kg. Era uma coisica muito pequenininha, que a gente enrolava no lençol, no cobertor, e tinha medo que ela caísse e a gente não visse. E a Esther foi começando a desenvolver em casa, e quando ela estava mais ou menos com 1 ano e meio, ela teve uma convulsão febril. E nessa convulsão febril, o hospital resolveu internar ela na UTI. Aí o que aconteceu? Ela ficou 3 dias na UTI, sem a gente poder ficar junto, a gente só ia visitar ela uma vez no dia. Quando ela voltou para casa, a Esther não ficou mais sozinha na sala, na salinha do hall do berço. Eu tinha que ficar junto com ela. E a partir dali, então, eu comecei a ajudar na salinha, apesar de eu ser adventista de berço, né? Nasci, me criei na igreja. Eu sou a 5ª geração de adventista por parte da família da minha mãe, nascida na igreja. Mas eu nunca tinha atuado na salinha. Eu só tinha participado quando criança. Então, eu comecei a ajudar ali as professoras e eu vi que a coisa era muito gostosa. E eu ajudava na salinha, comecei a contar historinha, comecei a contar carta missionária. Mas eu olhava para minha filha e às vezes eu pensava assim, ela não entendeu. E em casa, a gente contava a lição para ela. Eu lembro que eu colocava ela na minha frente, com as costinhas para mim, a lição na frente, assim, e daí eu ia falando, e como eu falava perto do ouvido dela, ela entendia. E ela foi desenvolvendo. Ela não falava muito, mas ela interagia bastante com a gente. Aí eu falava ao pediatra assim, olha, doutor, eu acho que a Esther não está raciocinando, porque a gente fala com ela e ela não responde. Aí ele dizia assim, olha, como ela nasceu prematura, é normal. Só que a partir dos 3 anos ela tem que falar. Até os 3 anos é normal esse atraso. E então a gente esperou até os 3 anos, e nos 3 anos ela continuou sem falar. E daí, então, no ano de 2012, a Esther foi para a escola. Ela ia fazer 3 anos, ela nasceu em 2009. Aí a professora me chamou e disse assim, mãe,
eu acho que a Esther tem algum probleminha auditivo. Eu disse, bom, professora, o que que eu faço? E a professora não sabia o que me dizer. Não sabia para onde me mandar, não sabia o que me aconselhar. Aí eu liguei para o plano de saúde e eles me ofertaram uma fono. Fizemos 4 sessões com essa fono. E a Esther, ela disse que a Esther não tinha nada e que era só uma questão assim de estímulo. Faltava estímulo da família, da escola, da igreja, de todo mundo. Beleza. Passei para a professora, conversei com ela, e aquele ano continuou do jeitinho que estava. No outro ano, 2013, a minha pequenininha já tinha nascido, a outra professora da Esther me chamou e disse assim, Lígia, eu acho que a Esther tem algum probleminha auditivo. Aí eu disse assim para ela, olha, a gente levou na fono ano passado, porque a professora tinha falado, mas ela falou isso, é isso, né? Porque se a fono tá falando, tá falado. Daí eu ficou por isso na escola também. A professora também não tinha o que me dizer. Aí, dali uns dias, a Esther veio com o ouvidinho bem na minha boca e eu gritei. Aí ela escutou. E ali eu percebi que a minha filha não escutava. E se abriu o chão na minha frente. Porque a minha filha, aquele bebezinho perfeito, amado, esperado, ela não escutava. Ela tinha um problema. E a gente correu. Fomos atrás de otorrino, fono, fez impedâncio, fez audiometria, e ela não conseguia fazer audiometria, não tinha o exame Bera aqui na cidade, e a fono fez de uma outra forma, então, a audiometria nela, e ela estava com 110 decibéis de perda auditiva. Ou seja, tinha que dar um estouro de rojão no ouvido da Esther para que ela conseguisse escutar. Aí foi feita a cirurgia, a Esther saiu da sala de cirurgia escutando, e a gente ficou muito feliz, porque ela chegou em casa, ela escutava o liquidificador, ela começou a conseguir se comunicar com a gente, e ela começou a formar frases. Então, a gente achou que estava tudo bem. Só que, mais ou menos um ano depois, a gente começou a ver que ela começou a perder a audição de novo. Aí a gente procurou o otorrino de novo, ele disse, ó, vocês têm que fazer o Bera. Só que o Bera só tem fora da cidade. Fomos atrás desse Bera, fomos 3 vezes a Toledo e não conseguimos fazer. Aí a fono aqui conseguiu fazer audiometria com a Esther, ela respondia, né? Ela respondia. E daí nós descobrimos então que a nossa bebezinha, que estava ali entre 4 e 5 anos, os 5 aninhos, ela tinha 50% de perda auditiva. E foi muito difícil para mim, como mãe, naquele dia, entender que a minha filha não era aquela filha esperada, mas era a filha que Deus tinha me dado, do jeitinho que Ele tinha me dado. Então, a gente procurou recurso, a Esther foi protetizada, ela usa aparelho bilateral dos 2 lados, e nisso eu continuava na salinha do hall, com ela e com a pequena. Aí, mais ou menos em 2015, que foi quando ela foi protetizada, eu fui atrás, então, da Associação dos Surdos aqui de Umuarama. E lá, eles me orientaram em algumas coisas, mas como a gente é, no começo, assim, é tudo muito novo, a gente fica com medo, receoso. Estão querendo enrolar a gente, parece. E a Esther ficou no apoio à tarde na escola, e de manhã ela ia na pré-escola, então, numa escola regular do município. Aí a gente mudou de cidade e eu estava fazendo pedagogia, ia começar o meu estágio e eu precisava fazer o estágio na pré-escola. Quando eu cheguei na escola, tinha 2 pré-escolas, tinha a da Esther e tinha a outra. Aí eu pedi para fazer na outra, porque se eu ficasse na sala da Esther, ela ia ficar no meu colo o tempo todo.
Daqui a pouquinho eu te chamo, tá? Não me vendo. Não estão me vendo agora. Lídia, pode Então, Pode oi, voltar. Pronto. voltou? Sim. Bom, eu não sei até onde foi, mas assim, aquela tarde com a professora, na Assumo, valeu por 2 anos de pedagogia. Ela me levou para a sala de aula, eu vi como que ela fazia com a Esther, e ela me explicou como que a minha filha funcionava. Aí eu vim para casa, e eu tive uma crise de labirintite à noite, porque parecia que o mundo estava em cima de mim. Era muita responsabilidade em cima de mim. A minha filha estava com 5 anos e ela precisava aprender conceitos simples ainda, como família, em cima, embaixo, do lado, direita, esquerda. Ela não sabia. E naquela noite eu deitei na cama, enquanto o teto rodava. Eu lembro de falar com Deus e dizer: Senhor, mas essa menina já perdeu 5 anos da vida dela. 5 anos que eu não tenho como voltar atrás. Eu não tenho como voltar e fazer com que ela aprenda. Como é que eu faço agora? E naquela angústia, eu ouvi Deus na minha mente dizer assim: filha, realmente não tem como voltar esses 5 anos, não tem como voltar no tempo. Esses 5 anos terminam hoje. A partir de hoje, a Esther tem a vida toda para aprender. Então, a partir de hoje, você vai ensinar ela e ela vai aprender. Isso me tranquilizou muito naquele dia, porque a partir dali, eu sabia o que fazer, eu sabia como fazer. E a Esther, então, começou, o ano seguinte, ela foi para o primeiro ano na escola bilíngue, que é na Associação dos Surdos, foi alfabetizada em Libras e em português como segunda língua, e hoje a Esther tem 12 anos, está no 5º ano. Vou chamar ela aqui. Vem cá, Esther. E ela tá uma moçona, né? Ela é oralizada e ela também é fluente em Libras. Baixa aqui um pouquinho. Isso, essa é a Esther. Essa é a Esther. Dá um oi. Oi. Fala aqui. Oi. Isso. E a Esther, então, foi o início da minha área, na minha luta pela inclusão e no meu estudo pela inclusão. A Esther foi o ponto a divisor de águas nisso tudo, porque eu precisei me especializar numa área para conseguir ajudar a minha filha. Então, a gente está indo, né? Terminei pedagogia, fiz a pós educação especial, estou fazendo outra pós agora em tradutor e intérprete. Quero parabenizar a Associação Bahia Norte pelos intérpretes aqui hoje, acessibilidade total para o surdo. Parabéns, é muito difícil a gente ver isso, eu estou feliz, muito feliz. Inclusive a Esther está vendo lá também no outro computador e está conseguindo entender, né, Esther? Na Libras? Um pouco. Isso, muito gostoso. E daí em 2019, eu entrei então, pode ir lá com o papai, tá? Em 2019 eu entrei como coordenadora da escola bilíngue. E também fiz a graduação de Letras Libras. Isso tem me ajudado muito, porque eu consegui entender na minha área, na surdez, o que precisa, né? Falando agora para criança, no Ministério Infantil e, quem sabe, aventureiros, as crianças menores da nossa igreja. Nós temos uma dificuldade muito grande nessa área da surdez. Existe o Ministério Surdo, que é para pessoas a partir de 18 anos, mas a criança não tem acessibilidade. Então, nós precisamos desenvolver materiais, inclusive, assim, uma dica, os materiais são desenvolvidos pela União, eles podem ser adaptados. Por exemplo, o cartaz, ele pode vir com Libras, né? Ou então com Braille. Então, tudo isso a gente resolve. Eu só vou colocar aqui agora, compartilhar na tela. Esse. O que é a inclusão religiosa? Bom, eu vou começar então pelo que a inclusão religiosa não é.
A inclusão religiosa, ela não é o mesmo que diversidade religiosa. Na diversidade religiosa, a gente vai falar sobre o respeito às religiões, o respeito a credos, a crenças, então é esse respeito. A inclusão religiosa não é um respeito à religião, à crença, é um respeito à pessoa, tá? Então, a inclusão religiosa também não é ter pena de ninguém, é você ter respeito. A inclusão religiosa também não é integração. Agora, eu estava vendo aqui o chat e a Francismária Souza perguntou se seria interessante ter um professor só para o aluno deficiente. E eu vou responder agora para ela. Nesses quatro círculos que nós temos aqui, a gente vai ver a exclusão, como é que funciona. Eu tenho um círculo de pessoas lá dentro e eu estou excluindo os vermelhinhos para fora. Eles não conseguem entrar. Na separação, eu tenho um círculo verdinho e outro vermelhinho. Eu separo as pessoas, tá? Eu separo. Ouvinte para cá, surdo para o outro lado. Na integração, eu coloco ele junto, mas separado. E na inclusão, estão todos juntos, aprendendo juntos, tá? Então, essa é a diferença de você fazer uma separação, uma integração e uma inclusão dentro da sua salinha do Ministério Infantil. O que é a inclusão religiosa, então? O conceito de inclusão escolar diz assim: inclusão escolar consiste na ideia de todas as pessoas terem acesso de modo igualitário ao sistema de ensino. Não é tolerado nenhum tipo de discriminação, seja de gênero, etnia, religião, classe social, condições físicas e psicológicas. Então, na escola, todas as pessoas precisam ser incluídas. Trazendo, então, para a igreja esse conceito de inclusão religiosa. A inclusão religiosa, ela consiste na ideia de que de todas as pessoas terem acesso, de modo igualitário, ao ensino da palavra de Deus, desde sua mais tenra idade. É ensinar crianças e adultos a amarem a Jesus, a conhecer o seu Salvador e ter uma relação íntima com Deus. Não é tolerado nenhum tipo de discriminação. Por que falar? Por que a gente precisa falar de inclusão religiosa? Jesus nos deixou uma ordem. Ele disse assim lá em Marcos 16:15. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Aí a gente fica perguntando assim, quem é toda criatura? Quem que são todos? Aí nessa frase. Ah, tem crianças, idosos, adolescentes, jovens, mulheres, crianças, né? Homens, adultos. Mas daí a gente começa a fracionar, a ver um pouquinho mais fundo. Mas também existe aqueles que não aparecem, que às vezes estão à margem, excluídos, né? Às vezes a gente não nota, porque é bem quietinho lá no canto dele. Então vai ter pessoas com transtornos psicológicos, transtornos mentais, vai ter os deficientes, vai ter as pessoas com síndromes das mais variadas. Então, todas essas pessoas precisam estar incluídos dentro da igreja. Eu tenho uma dificuldade muito grande com a minha filha, que é ela conseguir ver um culto. Ela não gosta de estar no culto na hora do sermão, porque ela não entende. Ela está usando o aparelho, mas o aparelho capta todo o som ambiente. Então, ela não gosta, porque ela não entende. Pode falar à vontade lá no microfone, que ela não está entendendo nada. Agora, com as transmissões, ficou mais fácil, porque daí a gente põe o celular na mão dela, com o fone de ouvido, e o que o pregador está falando está indo direto no ouvido dela. Ok. Ela começa a entender o sermão. E dela começou a gostar. Mas se eu tivesse, e por isso que eu estou fazendo o curso de tradutor e intérprete, se ela tivesse lá o tradutor e intérprete, ficaria mais fácil ela entender tudo isso
dentro da igreja, sem precisar da tecnologia. Por que falar? A gente vai ver novamente, então, esse texto que o pastor já falou. De Ellen White, do Serviço Cristão, página 191. Vi que pela providência de Deus que viúvas, órfãos, cegos, surdos, coxos e pessoas atribuladas por diversos modos foram postas em íntima relação cristã com sua igreja. É para provar o seu povo e desenvolver-lhe o caráter. Os anjos de Deus estão observando para ver a maneira pela qual tratamos essas pessoas necessitadas de nossa simpatia, amor e desinteressada generosidade. Essa é a maneira de Deus provar o nosso caráter. Outra pessoa que eu gostei muito do comentário dela foi a Ediânia Pires Gama. Ela disse assim: cheguei, estou pronta para aprender a fazer o meu melhor. E nossa, para mim foi assim, fantástico essa mensagem dela. Porque é para isso que estamos aqui hoje, para aprender a fazer o nosso melhor, com o melhor que nós temos, ali na nossa salinha. E é o melhor também que Deus tem, né? É você, professor, dentro da sua salinha. Por que falar, então? Em Provérbios 31, 8 e 9, na Bíblia, na linguagem de hoje, diz assim: fale a favor daqueles que não podem se defender. Proteja os direitos de todos os desamparados. Fale por eles e seja um juiz justo. Proteja os direitos dos pobres e dos necessitados. O surdo, ele não é mudo, né? Ele tem voz, ele tem cordas vocais, ele consegue falar. Ele não fala porque ele não ouve. Então, assim, mas ele não fala. Então, se eu, como mãe, se eu, como professora, se eu não for atrás dos direitos e não defender a minha filha, quem que vai? Eu preciso ir. A família primeiro, a igreja depois. Mas todos nós precisamos estar a favor daqueles que não podem se defender, daqueles que não têm os seus direitos amparados, né? Então, Deus nos pede isso. Para quem falar? Então, nós vamos falar para os departamentais, para os coordenadores, para os professores, para os pais e para todas as famílias. Um pedido que eu gostaria de fazer, aproveitando, né? Porque, assim, às vezes a gente chega, né, num pastor, assim, às vezes, e diz assim: pastor, está faltando inclusão na igreja. Pois é, irmã, está faltando mesmo. Eu vou orar pela senhora. Eu digo assim para ele: pastor, eu estou precisando muito da sua oração mesmo. A gente precisa crescer bastante ainda na área. Mas eu também preciso que você nos dê acessibilidade em algumas coisas. Seria muito bom os materiais assim adaptados, né? Aí era bom que viesse de cima também, né? E os coordenadores, os professores, os pais, tem muito pai, muita família de pessoas deficientes ou com transtornos ou síndromes, e essas pessoas precisam ser acolhidas. Esse acolhimento não é só lá na porta da igreja, como foi falado. Recebi bem, está bem acolhido. Não, né? Tem todo um processo de acolhimento. E para que essa família se sinta aceita no nosso meio, é todo um trabalho. É todo um trabalho que a gente precisa fazer, mas isso já é outro assunto, tá? A gente não vai ver hoje. Então, quem se prontifica? Assim como a Ediânia, né? Falou aqui, quem se prontifica? Tem aqui em Isaías 6:8, esse verso. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Que todos nós, então, professores, pastores, todos os departamentais, nós tenhamos esse verso em nossa mente, porque Deus está perguntando e Ele está nos cobrando, né? A quem eu enviarei? A quem eu colocarei por essas pessoas que não têm como se defender, que estão desamparadas? Quem irá por nós? Então, que nós possamos responder hoje: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim.
sai agora. Lígia, muito obrigado, querida. Você foi usada por Deus. Nós sentimos aqui o Espírito Santo falando aos nossos corações, eu tenho certeza disso, que você foi escolhida porque você tem uma experiência única. Uhum. Né? A sua filha é, né, um presente que veio para a mãe certa, que teve coragem, né, de não simplesmente dizer assim, não, a minha filha tem uma deficiência, mas sim de lutar, se especializar e ter todo esse currículo, essa bagagem que você tem e que hoje está nos orientando. Muito obrigada. Amém. Eu tenho certeza que não só no meu coração, mas de muitas pessoas que estão aqui assistindo, veio o desejo de unir forças e fazer a diferença. Nós precisamos Amém. fazer a diferença. Então, aqui fica só o meu muito obrigado. Tenho certeza que nós teremos outras oportunidades. Eu tenho planos. Né? Estou sonhando já com o teu livro, viu? Não pense que eu esqueci. Eu estou sonhando com o seu livro, vai fazer a diferença para a gente, tá? Deus continue te abençoando, abençoando o seu lar, sua casa, suas filhas. Saiba que você é um presente. É um presente. Amém, do Papai do Deus céu seja para todos louvado, nós. viu? Obrigado pela oportunidade que tu me deu, que tu nos dá, na verdade. E eu só tenho a agradecer, dizer meu muito obrigado. A gente é que agradece por você estar deixando ser usada pelo Espírito Santo. Deus te abençoe. Amém. Queridos, eu tenho certeza que muitas outras crianças também têm potencial. Nós vimos aqui na entrevista com Selma de aprender. E nós vamos ver um vídeo para encerrar a nossa tarde, um vídeo do Caleb, o nome dele é Caleb. Ele é uma criança muito, muito especial em todos os sentidos. E ele tem um apelo para fazer hoje para a gente, para você que é professor. Escute com atenção, deixe ele tocar o seu coração. Oi pessoal, tudo bem? Sou o Caleb. Quando eu tinha 6 anos, descobri que era autista. Autismo não tem cara, autismo tem cor, porque autismo não é doença. Na Igreja Adventista do Sétimo Dia, as pós do Ministério da Criança sempre trataram com muito carinho. Nunca fiquei de fora de nenhum projeto. A vida é tão boa, eu não estou aqui à toa. Estou aqui para amar, para sorrir e para cantar. A vida é tão boa, eu não estou aqui à toa. Estou aqui para amar, para sorrir e para cantar. Eu abro a minha janela, eu vejo tanta coisa bela. Família rindo, fazendo selfie e orando a Deus. Um jovem agradece, e mesmo quando estou sofrendo, com Deus então vou entendendo que sempre posso ajudar. Hoje que eu me decidi batizar, porque todo mundo tá com amor e carinho. Tchau! Aí, Caleb já decidiu ao batismo. Caleb já está com a bata batismal dele e já está contando os dias para este dia chegar. E ele tem a consciência de que o Ministério da Criança, as professoras, o trabalho feito com ele, esse envolvimento, essa inclusão que foi feito com Caleb fez a diferença. E hoje ele tomou essa decisão. Então você, professor, também pode tomar a decisão de fazer a diferença na vida das crianças que precisam do seu amor, do seu carinho. Vamos encerrar nossa live com uma oração. Convido o pastor Melros para orar por nós, para nós.
Obrigado, professora Marcilei, por esse momento, repito, histórico e muito especial. Obrigado você que ficou até agora conosco, participando, interagindo, curtindo, compartilhando e se preparando para o que há de vir. Lembre-se, o Ministério Adventista das Possibilidades será ampliado. Ele vem para revolucionar a sua igreja no bom sentido. Ele vem para nos ajudar, nos orientar a atender um público especial que faz parte da nossa comunidade. Portanto, existem ideias e planos maravilhosos. Eu quero convidar você a participar dele. Não se esqueça disso. O acolhimento é de várias formas. A inclusão é de várias formas. E tudo isso passa pela conscientização. A igreja precisa ser conscientizada. Precisamos falar mais sobre esse assunto na igreja. Precisamos ter painéis temáticos, palestras com profissionais especializados, assim como tivemos hoje. Isso não deixou de ser uma conscientização geral, além de um cumprimento de um requisito para um cartão. Lembre-se que depois da conscientização vem a capacitação. Vamos treinar pessoas. Vamos investir em pessoas. E depois da capacitação, nós teremos também adaptação, materiais adaptados, adaptação física nos locais de culto, olhar janelas, calçadas, obstáculos. Irmãos, é uma longa caminhada. Quer caminhar conosco? Junte-se a nós para pregarmos o Evangelho a todos, para fazer da inclusão religiosa não um programa, não apenas um projeto. Não pense assim. Vamos fazer da inclusão religiosa o nosso estilo de vida, a maneira pela qual Jesus quer que sejamos. Oremos ao Senhor e obrigado por sua participação. Querido Deus e Pai que está nos céus, muito obrigado por essa live. Obrigado pelos palestrantes. Obrigado por esses vídeos que tiraram lágrimas dos nossos olhos. Obrigado porque estamos dando o primeiro passo de muitos para estruturar, reorganizar e promover a inclusão social em nossas comunidades religiosas. Abençoa cada pai que participou, cada professor, cada pastor. Abençoa, Senhor, cada um que teve acesso ao conteúdo dessa live, ou ao vivo, ou assistindo de forma posterior. Que teu Espírito atue na tua igreja, para que ela viva esse Evangelho, e que saia do cognitivo, que saia da teoria, e possa praticar, e possamos ver uma transformação da inclusão religiosa na realidade adventista do sétimo dia. Obrigado pela participação de todos. Que tua bênção nos dê sabedoria para fazermos desse ministério o sonho de Deus para a igreja nessa terra, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Amém.